paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é a missionária Meire Ellen. Deus abençoe a vida, a família e os lares de cada um de vocês. Que a semana de vocês seja uma semana abençoada, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor nosso Deus me traz aqui nesta segunda-feira, dia 11 de março de 2024, para falar para vocês a visão que Ele me deu e a revelação desta mesma visão que me foi entregue de sábado para domingo ao amanhecer. E nesta visão eu era levada para cima de um mirador muito alto. Esse mirador era de madeira. Ele tinha 4 vigas, muito alta. E o piso dele também era de madeira. Era um quadrado assim de 2 por 2. E estando aí nesse lugar, eu estava meia agachada. Eu me levantei e nesse mesmo instante apareceu um homem do meu lado. E este homem, ele estava descalço, com as vestes brancas. Tinha uma aparência de um homem mais velho, barba para fazer, cabelo grisalho. E ele me falava: olha para tudo isso. E eu olhava. E eu via pessoas muito bem de situação financeira. Pessoas muito bem vestidas. Pessoas com muitos bens. Pessoas que andavam de carro, de limusine. E viam carros na frente e carros atrás, com seguranças. Tinham carros que eram pessoas que vinham antes desses carros só para anunciar quem estava chegando. E essas pessoas eram donas de shoppings, donas de restaurantes, donas de empresas. Eram pessoas muito importantes para a sociedade e muito ricas. Só que dentro de mim, a voz que falava comigo, que não era deste homem, me dizia: essas pessoas são pastores, são profetas, são levitas, homens e mulheres que me representam na terra e fazem a minha obra. Só que estes homens e estas mulheres que eu via se vestiam muito bem. Pareciam pessoas que servem os poderes judiciais, legislativos, assim, muito bem vestido, com muita joia, com muita roupa de marca, com muitos sapatos, bolsas de marca. Era bastante assim, demonstração de bens, do que possuíam. E o homem que estava do meu lado, depois de eu ter visto tudo que estava ali embaixo, porque eu estava em cima daquele mirador, olhando tudo aquilo, porque este homem estava me mostrando, ele falava para mim: o que eles têm é através de mim que eles conseguem. Eles têm tudo isso porque eles me buscam a mim e fazem pacto comigo para terem tudo que eles têm. E dentro de mim eu sabia que eram homens e mulheres de Deus, que serviam a Deus, que faziam a obra de Deus. Pastores, profetas, levitas, tanto homens como mulheres. E este homem me dizia: já que você é
um deles também, eu posso te fazer ter tudo o que eles têm também. Mas para você ter tudo o que eles têm, você tem que fazer um acordo comigo. Porque todos eles já fizeram acordo comigo. Por isso que eles estão aonde estão. Por isso que eles têm o que têm. Porque eu os assessoro. Você quer que eu assessore você também? E dentro de mim, eu sabia que tudo aquilo que eu estava vendo, que toda aquela riqueza que eu estava vendo, que toda a fama que eles tinham, não vinha do Deus que eu servia. Então eu olhei para aquele homem com desprezo. E ele olhou para mim e me disse: você não acredita? Deixa eu colocar a mão na tua cabeça, que você vai ver o que eu posso te dar. E a voz que falava comigo me disse: permita que ele coloque a mão na tua cabeça. E eu mesmo com medo, com temor dentro de mim, eu meneei a cabeça para ele, dizendo que ele podia colocar a mão sobre a minha cabeça. E quando ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu fui levada por um túnel de areia. E entrei nos tempos antigos do Egito. Eu fui até o Egito. E tinha uma pirâmide bem alta, bem grande. Eram várias pirâmides, mas nessa pirâmide ele me colocou lá dentro. E quando eu estava lá dentro daquela pirâmide, eu parei na frente de um cesto bem grande. E a tampa desse cesto começou a se mover. E desse cesto começou a sair uma cobra. Uma cobra dessas que tem a cabeça bem grande, que se abre. E essa cobra começou a sair, se movendo desse cesto para cima, e começou a abrir o rosto dela, a cara dela para mim. E os olhos dela eram vermelhos, vermelhos bem intenso, como duas pedras assim, preciosas. E ela tentava me hipnotizar, porque ela hipnotizava as pessoas que iam ali, mas ela não conseguia me hipnotizar. E eu olhava para o meu lado e eu sabia que este homem que estava lá em cima daquele mirador estava ali comigo também. E ele me dizia: olha para ela e olha o que ela tem para te dar, se você pactuar comigo. Essa cobra era de ouro puro. E atrás dela haviam 3 portas. E cada uma dessas portas, elas foram se abrindo de acordo com que ela virava para elas. E ela virou para a primeira porta do lado direito. E quando ela se inclinou para trás, a porta se abriu. E dentro daquela porta tinham muitas joias de ouro. Todo tipo de joias com pedras preciosas. Aí novamente ela olhou para mim e virou para o lado esquerdo dela, atrás dela. Quando ela virou para o lado esquerdo, a outra porta, a primeira porta do lado esquerdo, se abriu. E dentro desta porta tinham barras de ouro, muitas e muitas barras de ouro. Novamente, ela olhou para mim e se contorceu toda e olhou para a porta do meio, que estava atrás dela. E nessa porta do meio tinham casas, carros, negócios, lanchas, iates, tudo que essas pessoas com muitos bens materiais possuem, empresas, tudo tinha ali dentro. E novamente ela se contorceu e olhou para mim
E no que ela olhou para mim, este homem que estava ao meu lado me disse: tudo isso que os teus olhos viram são as riquezas do Egito. E quem se pactua comigo serve a ela e recebe tudo isso, se deixar eu conduzir e assessorar. Dentro de mim, eu desprezava tudo aquilo que eu estava vendo, porque eu sabia que nada do que estava ali vinha das mãos de Deus, vinha da parte de Deus. Eu sabia dentro de mim que as riquezas do Egito, elas não agradavam a Deus. Deus abominava tudo aquilo. E naquele mesmo instante, eu fui retirada daquele lugar e apareci novamente naquele mirador alto, de madeira velha, junto com aquele homem. E ele me dizia: agora você já viu, agora você já sabe como é que todos chegaram aonde chegaram e porque tem tudo o que eles têm. E agora você sabe de onde vem também. Mas tudo aquilo que ele me mostrou e o que ele falava não enchia meus olhos. Mas bem, eu me sentia um pouco repulsiva com tudo aquilo. E ele percebia isso. E ele me dizia: eu tenho muito mais para te oferecer se você quiser a minha assessoria e fazer este acordo comigo. Vem aqui que eu vou te mostrar. E ele me levava para um cantinho. E neste cantinho, de repente, aparecia uma mesa, pequena mesa alta, com um copo de água. E ele me falava: muitos destes que estão aí, que você está vendo, que fizeram acordo comigo e me deixaram assessorar, também receberam isso da minha parte, porque eles não têm nada. E o que eu tenho, eu também posso dividir com você, como eu dividi com eles. Olha, vem cá que eu vou te mostrar. E ele segurava aquele copo com a mão, e na hora que ele segurava aquele copo com a mão, a água que tinha dentro do copo começava a ferver. E ele ria e me dizia: eu também sei fazer. E posso dividir com muitos o que eu sei fazer, como eu já dividi. E se você quiser, eu também posso dividir com você. É só você me dar a sua mão e eu divido o que eu faço com você também. E eu fechava os meus punhos e colocava para trás das minhas costas. E ele ficava muito furioso comigo. E aquele lugar me deu medo. E ele, furioso, naquela fúria dele, ele disse para mim assim: então quer dizer que você não quer o que eu tenho para te oferecer como todos eles? E eu disse: não, eu não quero o que você está me oferecendo. E ele me falou: por que você não quer? E eu falei: porque o que eu tenho, você não tem. E eu sorri. E no que eu sorri, ele me disse: o que é que você tem? E eu sorri novamente e disse: o que eles já não querem mais. E ele, com muita raiva, gritou comigo e me disse: então desce daí sozinha. E me deixou lá sozinha e sumiu. E quando eu me vi naquele lugar sozinha, tão alto, me deu medo, porque era muito alto e a escada que tinha era muito velha e eu não sabia como eu ia descer dali. Porque eu via que conforme se pisava, as escadas quebravam, não havia mais como descer daquele lugar. E naquele mesmo momento eu apareci dentro de um edifício muito grande, um edifício muito chique, muito alto, com muitos andares com gabinetes, e cada ambiente ali era muito luxuoso, com pisos de mármores, cortinas, tapeçaria de veludo, quadros e objetos de ouro
móveis Luiz XV de ouro, muito luxo mesmo. Escadarias assim com vidro, com madeira, era uma coisa assim resplendorosa. E as pessoas que caminhavam ali, que transitavam pelos pisos, né? Porque eram vários pisos e eram pessoas muito bem vestidas, elegantes, com joias, com bolsas chiques, cabelo arrumado, maquiada, as mulheres, os homens com relógios, com colares, assim, numa beca assim impressionante. E de repente eu olhei e ele vinha descendo, aquele homem que estava no mirador comigo, pelo elevador, porque ele tinha visitado os andares anteriores. E ele já sabia que eu já estava ali, porque alguém tinha me tirado lá do mirador e me colocado ali. E no que ele saiu desse elevador, as recepcionistas, as secretárias, as pessoas que estavam passando por ali, entrando e saindo, os assessoristas do elevador, os motoristas dos carros que estavam fora, do lado de fora, todos abanavam para ele, mandava assim beijinhos para ele, né, sorrisos para ele, e ele meneava com a mão, assim, ele balançava com a mão, ele mandava beijos, né, assim, como se fosse um deus, e todo mundo ali falando com ele, né, e eu conseguia ver dentro dele o que ele estava pensando, porque muitas vezes ele falava, mas eu também conseguia ouvir o que ele pensava dentro dele. E ele dizia para mim assim, ó, dentro dele, você está vendo? Todos esses que você está vendo é porque pactuaram comigo que estão aqui e dessa forma. E você não quer tudo isso. E ria. E eu sabia que cada andar desses era uma igreja. Era um lugar onde ele era quem administrava. Eram pessoas que serviam a Deus, mas era ele que assessorava. E quando ele saiu desse edifício, eu acordei. Eu venho aqui, amando de Deus, trazer para vocês a revelação da visão que me foi dada de sábado para domingo, ao amanhecer, e que foi publicada para vocês no dia 11/3/2024. Esta visão e esta revelação, ela está direcionada para homens e mulheres responsáveis pela obra de Deus. Para ministros e ministras do Senhor que representam o nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Para pastores e pastoras que cuidam dos rebanhos das ovelhas de Cristo. Para profetas e profetisas que direcionam o povo sobre a terra. Para os levitas e as levitas que levam a palavra, o conforto do Espírito Santo sobre as pessoas. Escutem, povo de Deus, o que o Espírito diz à sua noiva. Assim me revelou o Senhor. Me permitia o Senhor eu ser levada para aquele mirador, e ali estava Satanás ao meu lado, para me mostrar como os homens e as mulheres de Deus estavam servindo ele e o que estavam fazendo com aquilo que receberam de Deus. E o Senhor me dizia: filha, estão trocando tudo que é meu, tudo que é santo, tudo que é sagrado, para mim, pelos tesouros do Egito. Tudo que eu dei aos meus para fazerem a minha obra e a minha vontade, estão trocando pelos tesouros do Egito. O meu povo, escolhido por mim para fazer a minha obra e a minha vontade, o qual eu entreguei dons, conhecimento, sabedoria e doutrina para ensinar, para exortar, para conduzir, para assim libertar, curar, e levar aqueles que estão perdidos até o caminho da verdade e da justiça.
estão se corrompendo, estão trocando a minha verdade pela mentira do diabo, pelo engano de Satanás. Os meus, minha filha, estão fazendo pactos com Satanás para assim receber os ouros e as riquezas do Egito. Eu não estou no meio disso, minha filha. Não vem de mim toda essa riqueza, todos esses bens. Muitos estão fazendo pacto com Satanás e com prodígios que não vêm de mim. O copo com água fervendo são os prodígios de Satanás. Não são os meus mistérios e os meus milagres. E muitos estão fazendo uso deles, dividindo com outros o que não vem de mim, fazendo discípulos que não são meus, usando palavras como se fossem minhas, e eu não estou ali, falando na boca deles, fazendo alguns prodígios como se fossem meus, e eu não estou na vida de nenhum deles, enchendo lugares de pessoas como se eu estivesse ali dentro e o meu espírito já não está ali dentro com eles. Quantos bens, dizendo, Deus curou, e ali não houve cura alguma, porque eu não coloquei as minhas mãos, enganando meu povo que sofre e geme sobre a terra. Naquele dia, minha filha, acertarei conta com cada um deles. Todos os que tu vistes são os que já não me agradam e que se corromperam e que já não servem para nada. É como aquele cinto que para nada presta. Apodreceram, minha filha, se corromperam. Os meus milagres não são prodígios. As minhas curas não são superficiais e curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo: o Senhor está ali, o Senhor fez, o Senhor curou. E nada eu fiz, minha filha, porque eu não estive ali. Tenho eu um acerto de contas, assim diz o Senhor Deus, com cada um deles que eu levantei sobre a terra para representar o nome do meu filho e fazer aquilo que eu determinei sobre a vida de cada um dos meus. Te levei para ver o Deus que eles servem, o Deus a quem eles se prostram, o Deus a quem eles exaltam, o Deus a quem eles glorificam. Te levei para ver quanta riqueza, que é o que o coração deles almeja, é aonde o coração deles está. Querem conhecimento, querem ser conhecidos, querem ter e possuir. E eu, minha filha, estou longe de tudo isso. Eu sou o único Deus, e não há Deus além de mim. Não há outro além de mim. Não há outro que eu conheça. Eu sou o Deus de todos os viventes sobre a terra. O único e verdadeiro Deus. Que tenho eu com as riquezas? Que tenho eu com o ouro e com a prata desta terra? Daqui nada levarão. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Assim o disse e assim será. Que tenho eu com tanta riqueza? Eu sei do que cada um dos meus necessita, e eu dou a justa medida, nem mais nem menos, nem pouco nem muito. Filha, o edifício que tu vistes, alto, cheio de luxo, cheio de riqueza,
com muito ouro, muitos andares. Este edifício são as minhas igrejas. Assim elas estão diante dos meus olhos, cheias do que não me agrada. Assim está escrito: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Aonde está a simplicidade do meu povo? Aonde está a prudência dos meus sobre a terra que estão conduzindo os meus rebanhos? Estão buscando ser conhecidos, enquanto muitos estão perecendo sem conhecer o meu filho, que é o único caminho e a verdade para chegar até a mim. Aleluia, glória a Deus. Assim digo eu, Senhor, para que tanto luxo? Para que tanta ostentação? Não é esta a missão que eu entreguei à vós, terra. Que templos são estes? Que altares são estes? Que eu não os edifiquei? Ah, naquele dia não ficará pedra sobre pedra, assim diz o Senhor. Povo meu, nação eleita, povo escolhido, tenho eu com vós um concerto sobre a terra. O que estão fazendo a minha vinha? Estou eu, o Senhor, vindo pedir conta a cada um de vós, a quem designei para árduo trabalho. Assim o disse, e assim o farei. Eu, o Senhor, tenho um concerto com os meus sobre a terra, e começarei pronto este concerto com aqueles que levam o meu nome. Eu, o Senhor, o disse, e assim o farei. Povo corrompido, terra que já não conhece a voz do seu possuidor, estão fazendo o meu povo errar o caminho. Estão transformando a minha verdade em mentira. Estão enganando e mentindo ao meu povo. E muito pronto, e com muita fúria, limparei toda esta terra e todos os púlpitos que estão manchados e sujos, e todos os altares que estão rachados. Estarei eu, o Senhor, fazendo uma separação entre trigo e joio sobre a terra, sobre os meus ministros, sobre os meus pastores, sobre os meus profetas, sobre os meus levitas, sobre o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu, o Senhor, o disse. Eu, o Senhor, assim o farei. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Esta é a revelação do nosso Senhor para seu povo, para os seus escolhidos. Meus irmãos, fiquem na paz de Cristo e que o Senhor abençoe a cada um de vocês.